O medo que ninguém quer nomear. Segundo os ensinamentos de Jesus, havia algo em comum em todas as pessoas que se aproximavam de Jesus. Não importava se eram pescadores, religiosos, ricos, doentes ou marginalizados. Todos carregavam um medo silencioso. Esse medo não era apenas de fome, de morte ou de rejeição. Era mais profundo, mais difícil de admitir, mais difícil ainda de enfrentar. E Jesus sabia disso. Por isso, ele raramente começava seus ensinamentos com respostas diretas. Ele contava histórias, parábolas simples, aparentemente inofensivas, mas que carregavam uma função precisa: desarmar a mente consciente para que o inconsciente pudesse ser alcançado. Jesus falava assim porque entendia algo que hoje a psicologia confirma: a mente humana resiste à verdade quando ela ameaça sua identidade. Uma cena simples, um medo profundo. Imagine a cena: um grupo de pessoas reunidas ao redor de Jesus, alguns curiosos, outros desesperados, alguns buscando cura, outros apenas tentando entender por que aquele homem falava com tanta autoridade, sem impor nada. Entre eles estavam também os religiosos, observando, analisando, tentando identificar onde estava o erro. E então Jesus diz algo que, à primeira vista, parece apenas poético: não tenham medo. Essa frase aparece repetidamente nos evangelhos, mas quase nunca nos perguntamos: medo de quê, exatamente? Porque se olharmos com atenção, Jesus raramente falava para pessoas que estavam em perigo imediato. Muitas vezes, não havia ameaça física alguma. Então, por que o medo estava ali? O medo que não é externo. O maior medo da mente humana não é a morte física. A história mostra isso com clareza. Pessoas enfrentam a morte todos os dias quando acreditam que algo maior está em jogo. Ideias, pertencimento, identidade. O medo mais profundo é outro. É o medo de perder aquilo que acreditamos ser. Jesus percebia que a mente humana se apega desesperadamente a papéis, certezas narrativas, imagens de si mesma. Porque sem isso, surge um vazio. E o vazio assusta. Quando Jesus dizia "negue a si mesmo", ele não falava de autodepreciação. Falava de algo muito mais ameaçador para a mente: soltar a identidade construída. E isso gera medo. Contexto histórico. Por que as pessoas temiam tanto? Na época de Jesus, a sociedade era profundamente hierárquica. Cada pessoa tinha um lugar bem definido: religioso, impuro, rico, pobre, homem, mulher. Essas categorias não eram apenas sociais, eram psicológicas. Elas diziam quem você era. E mais importante, quem você não podia ser. Jesus começa a romper essas fronteiras não com violência, mas com consciência. Ele fala com quem não deveria. Ele toca quem não podia ser tocado. Ele perdoa quem a sociedade condenava. E isso gera desconforto, porque quando alguém vê uma identidade ruir diante dos próprios olhos, surge o medo. Se isso não define quem ele é, então, o que define quem eu sou? O medo da perda do controle interno. A mente humana prefere uma identidade dolorosa a nenhuma identidade. Isso é crucial. É por isso que pessoas permanecem em padrões de sofrimento conhecidos. É por isso que sistemas rígidos sobrevivem por séculos. É por isso que ideias antigas resistem mesmo quando não fazem mais sentido. Jesus tocava exatamente nesse ponto quando dizia: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Salvar a vida aqui não é sobreviver fisicamente. É preservar a identidade a qualquer custo. A mente teme aquilo que não pode controlar. E não há nada menos controlável do que o processo de autoconhecimento real. Jesus e o espelho interior. Um dos maiores choques nos ensinamentos de Jesus é que ele raramente apontava o erro lá fora. Ele dizia: olhe para dentro, observe o coração, veja antes de julgar. Isso é profundamente desconfortável. Porque enquanto o erro está fora, o ego se sente seguro. Quando o olhar se volta para dentro, o ego se sente ameaçado. E aqui está o medo central da mente humana segundo Jesus. O medo de se ver como realmente é, sem as máscaras. Por que Jesus contava histórias? As parábolas não eram apenas didáticas, elas eram estratégicas.
Jesus sabia que a mente racional argumenta, o ego se defende, a identidade reage. Mas histórias contornam as defesas. Quando alguém se identifica com um personagem de uma história, a verdade entra sem confronto direto. Por isso, Jesus falava de sementes, campos, tesouros escondidos, filhos que partem, servos que aguardam. Tudo isso eram metáforas para estados internos da mente humana. E todas apontavam para o mesmo ponto: o medo de abandonar o conhecido para encontrar algo maior. O medo que gera resistência. Quando Jesus falava, muitos se aproximavam. Mas muitos também se afastavam. Não porque não entendiam, mas porque entendiam demais. A verdade não assusta por ser complexa. Ela assusta por ser simples demais. Aceitar os ensinamentos de Jesus significava questionar a própria identidade, soltar certezas, abrir mão do controle interno, e isso é algo que a mente humana evita a todo custo. O medo que Jesus apontava não desapareceu com o tempo. Ele apenas mudou de forma. Hoje, ele se manifesta como ansiedade, necessidade de validação, medo de silêncio, resistência ao autoconhecimento. Agora, vamos aprofundar isso. Por que a mente humana prefere o sofrimento conhecido ao desconhecido libertador? E como Jesus identificou esse medo muito antes da psicologia moderna? Se você sente que esse tema toca algo profundo, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente e deixe seu like nesse vídeo, isso é muito importante para o canal. Seguimos. O medo de deixar de ser quem se acredita ser, o ego, a identidade e o que Jesus realmente confrontava antes foi revelado. O medo invisível que Jesus identificava na mente humana. Agora vamos para um passo além, para um território ainda mais delicado. Porque o medo mais profundo da mente não é o sofrimento. É a possibilidade de perder a identidade que foi construída para sobreviver. A mente humana prefere uma dor familiar a uma liberdade desconhecida. E Jesus sabia disso. O ego como mecanismo de defesa. O que hoje chamamos de ego, Jesus jamais nomeou dessa forma, mas ele o descreveu com precisão cirúrgica. O ego é a estrutura psicológica que a mente cria para sentir pertencimento, garantir segurança, manter previsibilidade, evitar o vazio interno. Desde cedo, o ser humano aprende que ser alguém é mais seguro do que não saber quem é. Então a mente constrói rótulos. Eu sou isso, eu não sou aquilo, isso é certo, isso é errado. Esses rótulos não são apenas sociais, eles se tornam psicológicos. E quanto mais rígida a identidade, maior o medo de questioná-la. Negar a si mesmo. A frase mais mal interpretada quando Jesus diz: "Se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo." Essa frase, ao longo da história, foi distorcida como autonegação, culpa, sacrifício moral, repressão do desejo. Mas o que Jesus apontava era muito mais profundo. Negar a si mesmo não é negar a essência, é negar a identidade ilusória que a mente construiu. Ele estava dizendo, em outras palavras, não confunda quem você é com aquilo que você aprendeu a ser. E isso gera medo, porque sem identidade, a mente se sente exposta. O medo do vazio interior. Quando Jesus convida ao silêncio, à oração interior, ao recolhimento, ele não está pedindo fuga do mundo. Ele está conduzindo o indivíduo a um encontro inevitável, o encontro consigo mesmo sem distrações. E esse encontro é assustador para a mente condicionada. No silêncio, não há papéis, não há aprovação externa, não há máscaras sociais. Surge o vazio. E a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar esse vazio. Com ruído, com trabalho excessivo, com validação, com controle, com crenças rígidas. Jesus não oferecia distração. Ele oferecia presença. E presença desmonta o ego. Contexto histórico. Por que isso era tão ameaçador? Na época de Jesus, a identidade das pessoas estava profundamente ligada. A lei e a religião, a posição social, ao grupo ao qual pertenciam. Questionar isso não era apenas espiritual, era existencial. Quando Jesus dizia que o último poderia ser o primeiro, o humilde estava mais próximo da verdade, o publicano poderia estar mais consciente que o religioso. Ele invertia a lógica da identidade, e isso gerava medo. Porque se a identidade não garante valor,
O que garante? Essa pergunta ecoa até hoje. O medo de perder o controle interno. A mente humana acredita que identidade é controle. Se eu sei quem sou, sei como agir. Se sei no que acredito, sei o que esperar. Mas Jesus desmonta isso quando diz: não se preocupem com o amanhã. Essa frase não é sobre irresponsabilidade. É sobre confiança na consciência em vez de controle mental. A mente quer prever. A consciência percebe. E o ego teme tudo o que não pode prever. Por que as pessoas resistiam a Jesus? Muitos se aproximavam de Jesus buscando cura, solução, alívio. Mas poucos estavam dispostos a se observar, se questionar, abandonar certezas. Jesus nunca forçou ninguém. Ele apenas dizia: quem quiser, siga. Essa liberdade é desconfortável, porque transfere a responsabilidade para o indivíduo, sem dogma, sem intermediários, sem garantias externas. O medo como guardião do ego. Aqui está um ponto essencial. O medo não é o inimigo. Ele é o guardião da identidade. Toda vez que alguém se aproxima de um nível mais profundo de autoconhecimento, o medo surge. Não para impedir o crescimento, mas para testar se a pessoa está disposta a atravessar. Jesus compreendia isso quando dizia: o caminho é estreito. Não estreito porque é difícil tecnicamente, mas porque poucos estão dispostos a soltar o peso da identidade. O que Jesus realmente oferecia? Jesus não oferecia uma nova identidade, não oferecia um novo rótulo, não oferecia uma nova crença. Ele oferecia liberdade interior. E liberdade interior exige coragem, presença, desapego, consciência. Por isso, seu ensinamento não pode ser imposto, ele só pode ser vivido. Se o maior medo da mente humana é perder a identidade, então surge uma pergunta inevitável. Como esse medo se manifesta hoje na mente moderna? E por que ele aparece como ansiedade, comparação e medo do silêncio? A seguir, vamos conectar os ensinamentos de Jesus com ansiedade moderna, mente acelerada, necessidade de validação, fuga do autoconhecimento. Agora, se esse conteúdo está expandindo sua percepção, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente, pois vamos aprofundar ainda mais nesse medo invisível e mostrar como Jesus apontava um caminho prático para além dele. O medo do silêncio e a fuga de si mesmo. Ansiedade, distração e a mente moderna à luz dos ensinamentos de Jesus. Se existe uma palavra que define a mente humana nos tempos atuais, ela não é ignorância, é ruído. A mente moderna está cercada por estímulos constantes, sons, imagens, notificações, opiniões, comparações. Há sempre algo ocupando o espaço interno, e isso não acontece por acaso. Quando observamos com atenção, percebemos que a ansiedade não nasce apenas do excesso de tarefas, mas da incapacidade de estar consigo mesmo em silêncio. E isso revela algo profundo. O medo que Jesus apontava continua vivo. Apenas ganhou novas formas. O medo de estar consigo mesmo. Silêncio, para a mente condicionada, não é descanso, é ameaça. Quando não há distração, a mente se volta para dentro. E é ali que surgem perguntas incômodas. Quem eu sou sem meus papéis? O que estou evitando sentir? O que estou tentando provar? Do que eu realmente tenho medo? Jesus conduzia as pessoas exatamente para esse lugar quando se retirava para orar em silêncio, quando se afastava das multidões, quando dizia para entrar no quarto interior. Isso não era um ritual religioso, era um convite ao autoconhecimento. E a mente humana, ontem como hoje, resiste a esse convite. A distração como mecanismo de defesa. Na época de Jesus, a distração vinha de regras, rituais e expectativas sociais rígidas. Hoje, ela vem de estímulos constantes. A forma mudou. A função é a mesma. Distração é uma forma sofisticada de evitar o contato com o próprio mundo interior. Quanto mais a mente se sente insegura internamente, mais ela busca aprovação externa, comparação, entretenimento contínuo, validação, e isso cria um ciclo. Quanto menos presença, mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais fuga.
Jesus nunca tentou preencher esse vazio com promessas externas. Ele apontava para dentro. Não andeis ansiosos. Uma frase mal compreendida quando Jesus dizia: não andeis ansiosos. Isso não era um conselho superficial de otimismo. Era uma observação profunda sobre a mente humana. Ansiedade não é apenas preocupação com o futuro. É identificação excessiva com pensamentos. A mente ansiosa vive projetando cenários, tentando antecipar, controlar, garantir segurança. Mas quanto mais tenta controlar, mais perde o contato com o presente. Jesus sabia que a ansiedade nasce quando a mente se afasta da presença. Por isso ele dizia: basta a cada dia o seu cuidado. Essa frase não é sobre passividade, é sobre presença consciente. A necessidade de ser visto. Outro aspecto da mente moderna é a necessidade constante de ser visto, reconhecido, validado. Isso não é vaidade simples, é medo. Medo de não existir sem o olhar do outro. Medo de não ter valor sem aprovação. Jesus confrontava isso quando dizia: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ele estava dizendo: existe um valor que não depende do olhar externo. Mas a mente condicionada teme isso, porque construiu sua identidade baseada no reflexo do outro. O medo do silêncio revela o medo da verdade. Quando tudo silencia, a verdade interna começa a emergir, e nem sempre ela é confortável. A mente teme descobrir incoerências, vazios, dores não elaboradas, desejos reprimidos. Por isso, o silêncio é evitado, e por isso Jesus o buscava. O silêncio não cria conflitos, ele os revela, e aquilo que é revelado pode ser integrado, se houver consciência. Jesus e a mente observadora. Jesus frequentemente perguntava: o que você quer que eu faça por você? Você acredita? Quem você diz que eu sou? Essas perguntas não eram retóricas. Elas levavam o indivíduo a se observar. Jesus não dava respostas prontas. Ele criava espaço para que a consciência emergisse. E isso é exatamente o oposto do que a mente ansiosa deseja. A mente quer respostas rápidas. A consciência quer presença. Ansiedade como sintoma, não como causa. Na visão do autoconhecimento, a ansiedade não é o problema central. Ela é um sintoma. O sintoma de desconexão interna, identificação excessiva com pensamentos, fuga do silêncio, medo de sentir. Jesus tratava a raiz, não o sintoma. Por isso, suas palavras continuam atuais, mesmo em um mundo completamente diferente. O que a mente moderna precisa ouvir? A mente moderna acredita que precisa de mais controle, mais planejamento, mais garantias. Jesus dizia o contrário. Menos controle, mais confiança. Menos ruído, mais presença. Menos identidade, mais verdade. E isso não é fácil. É por isso que seus ensinamentos não se tornaram populares no sentido profundo. Eles exigem responsabilidade interior. Se o maior medo da mente humana é perder a identidade, enfrentar o silêncio, abandonar o controle, então surge a pergunta final: existe um caminho prático para atravessar esse medo? Como Jesus apontava uma saída real, não teórica, para esse conflito interno? Atravessar o medo. O caminho prático de Jesus para além do ego e da ansiedade. Depois de atravessarmos o medo invisível, a identidade do ego e a fuga da mente moderna, chegamos ao ponto mais sensível de todo o ensinamento de Jesus. Porque até aqui algo ficou claro. O maior medo da mente humana não é o sofrimento. É a perda do falso controle que sustenta a identidade. E agora surge a pergunta inevitável. Jesus oferecia apenas diagnósticos, ou apontava um caminho real para atravessar esse medo? A resposta está em como ele vivia, não apenas no que dizia. Jesus não ensinava teoria, ele ensinava experiência. Jesus não deixou métodos estruturados, nem sistemas filosóficos complexos. Ele deixou gestos, posturas internas e convites à consciência. Isso não foi um acaso. Foi intencional. Métodos podem ser seguidos sem presença. Rituais podem ser repetidos sem consciência. Dogmas podem ser decorados sem transformação.
Jesus não queria seguidores mecânicos, ele queria pessoas despertas. Por isso, quando alguém perguntava, "O que devo fazer?", ele frequentemente respondia com outra pergunta. Não para confundir, mas para deslocar o foco da resposta externa para a percepção interna. O caminho começa com observação, não com mudança. Um dos maiores equívocos no autoconhecimento é achar que o primeiro passo é mudar o comportamento. Jesus apontava algo mais sutil: ver antes de mudar. Por que você vê o cisco no olho do outro, mas não percebe a trave no seu? Essa frase não é moral. É psicológica. Ele está dizendo: antes de agir, observe. Antes de julgar, perceba. Antes de corrigir o mundo, veja o que acontece dentro. O medo da mente humana começa a perder força quando a pessoa observa sem se identificar. A prática do presente. Jesus traz repetidamente a mente para o agora. Basta a cada dia o seu cuidado. O reino está entre vós. Quem ouve estas palavras e as pratica. Tudo isso aponta para a mesma direção. Presença. A mente teme o presente porque no presente não há identidade narrativa, não há história passada para sustentar o ego, não há futuro para projetar o medo. No presente, só há o que é, e é exatamente por isso que o presente liberta. Confiança. Não é fé cega. É entrega consciente. Quando Jesus fala de confiança, ele não fala de crença passiva. Ele fala de entrega ao fluxo da vida, sem a interferência compulsiva do controle mental. A mente quer garantir. A consciência aprende a confiar. Isso não significa abandonar a responsabilidade. Significa abandonar a ilusão de controle absoluto. O medo começa a se dissolver quando a pessoa percebe que não precisa controlar tudo para estar segura. O encontro com o vazio não é o fim, é o portal. Ao longo de todo o roteiro, o vazio apareceu como algo temido, e com razão. Para a mente condicionada, o vazio parece ausência, mas para a consciência, o vazio é espaço. Jesus conduzia as pessoas a esse espaço quando se retirava para o silêncio, evitava explicações excessivas, não preenchia o vazio com respostas prontas. O vazio não destrói a pessoa, ele destrói a ilusão de quem a pessoa acredita ser. E isso é libertador. Morrer antes de morrer. Uma das frases mais profundas de Jesus é: quem perder a sua vida, encontrá-la-á. Essa frase fala diretamente do medo central da mente humana. Perder a vida, aqui, é perder a identidade ilusória. É morrer psicologicamente antes da morte física. E isso assusta. Mas é exatamente esse morrer que liberta do medo. Porque o que não é mais sustentado não precisa mais ser defendido. O que não é mais identidade não pode mais ser ameaçado. A mente teme essa morte simbólica. A consciência a atravessa. O caminho prático em 4 movimentos. Jesus não deixou um método formal, mas sua vida revela 4 movimentos claros. Observar sem julgar, ver pensamentos, emoções e reações sem se confundir com eles. Estar presente. Trazer a atenção para o agora, onde o medo não se sustenta. Confiar além do controle. Agir com responsabilidade, mas sem apego ao resultado. Viver a partir da consciência, não da identidade. Não se definir por rótulos, papéis ou narrativas mentais. Esses movimentos não são religiosos, são existenciais. O impacto real disso no mundo. Uma pessoa que atravessa o medo da mente humana reage menos, escuta mais, projeta, menos precisa, menos de validação, vive com mais clareza. E isso impacta tudo ao redor. Jesus nunca tentou mudar sistemas diretamente. Ele mudou pessoas. E pessoas conscientes mudam sistemas naturalmente, sem violência, sem imposição, sem medo. Se este vídeo te ajudou a enxergar algo dentro de você, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos de Jesus são explorados como caminhos de autoconhecimento, consciência e liberdade interior, longe da religião, perto da verdade vivida.
Ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe nos comentários. Qual parte deste ensinamento mais tocou você? E lembre-se, o maior medo da mente humana não é desaparecer. É deixar de ser aquilo que nunca foi. Jesus não veio nos ensinar a fugir do medo. Ele veio nos ensinar a atravessá-lo com consciência. E quando isso acontece, o medo perde sua função. Porque a mente se cala. E a verdade, finalmente, pode ser vista. Até o próximo vídeo.